Sabe, olhar para cima em São Paulo quase sempre dá no mesmo. Concreto. A famosa selva de pedra, né? Mas e se eu te disser que bem no meio desse cinza todo existe um tipo de portal para um santuário natural? É exatamente esse lugar que a gente vai desvendar agora. Olha só que contraste. De um lado, a cidade que nunca para. Do outro, um pedacinho da Mata Atlântica que simplesmente se recusa a desaparecer. E essa briga, essa convivência, que é a alma da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. É daqui que a gente parte. E a sensação é exatamente essa, sem tirar nem pôr. É cruzar o portão e, de repente, o barulho da cidade some. Some mesmo. O que se ouve é o som dos galhos, das folhas. É como mudar de dimensão em um passo. Então, a nossa jornada começa de verdade aqui. É um portal para calmaria. Mas olha, é importante entender uma coisa. Isso aqui não é só um jardim bonitinho do lado de um museu, não. É uma experiência para os sentidos. É um fragmento vivo da Mata Atlântica que um dia cobria tudo isso aqui. 75 mil metros quadrados. Para ter uma ideia, isso dá mais de 10 campos de futebol, de verde puro, bem ali no coração do Morumbi, um dos bairros mais agitados de São Paulo. Lá fora, a cidade está a 1000 por hora. Aqui dentro o tempo é outro. Tá, mas como é que um lugar assim se protege desse caos todo da cidade? O segredo, na verdade, está na geografia do lugar. Vamos entender o que acontece exatamente ali, onde o asfalto acaba e a terra começa. Pensa naquela cena clássica de São Paulo, sabe? O asfalto fervendo, soltando aquele calorão, o ar seco, a temperatura batendo fácil nos 30 graus. Esse é o clima do lado de fora do muro. Agora, aqui dentro, a história é completamente outra. A temperatura cai assim na hora. É o dossel das árvores, aquela cobertura que as copas formam lá em cima, que cria um microclima úmido. Dá uma sensação que normalmente a gente só encontra em trilha na serra, sabe? Bem longe daqui. E o paisagismo aqui é de propósito mais selvagem. Não vai achando que vai encontrar aquela grama toda paradinha, não. A vegetação é densa, é orgânica. Vira uma verdadeira aula de botânica a céu aberto, com gigantes como o jacarandá, o pau-brasil, as cibipirunas, árvores que contam a história do nosso país. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como é que um oásis desse tamanho sobreviveu à especulação imobiliária maluca de São Paulo? A resposta está na história e principalmente na visão de um casal, os americanos. Pensa só, de um lado, o Oscar, um engenheiro, um cara do progresso. Do outro, a Maria Luísa, uma mecenas apaixonada por artes. Em 1974, juntos, eles tomaram uma decisão que mudou tudo. Em vez de vender o terreno para um monte de construtoras, eles decidiram transformar a própria casa num legado para todo mundo. E essa imagem da casa flutuando sobre um tapete verde é perfeita. Ela define a arquitetura do lugar. A casa foi pensada para se integrar na paisagem, não para dominar. É a prova viva de que a gente pode sim juntar história, progresso e natureza no mesmo lugar. E claro, com a mata preservada por décadas, o lugar acabou virando um santuário. Não só para as plantas, mas também para os animais que insistem em resistir e encontrar um cantinho de paz nessa selva de concreto. Por ser essa ilha de silêncio e verde, a fundação atrai uma vida selvagem que é até surpreendente para uma metrópole. Aqui, o som que domina não é a buzina, mas o canto do sabiá-laranjeira. E não é nada difícil ver caxinguelês, os nossos esquilos correndo para cima e para baixo. São cenas de um cotidiano que a gente quase esqueceu que existe em São Paulo. Caminhar por aqui também é diferente. Não é uma trilha para bater meta, sabe? É uma trilha para contemplar. É um convite para a gente desacelerar e começar a treinar o olhar. Reparar nas raízes das árvores, no jeito que a luz passa por entre as folhas. É, no fundo, um exercício de estar presente. E quando a gente junta todas essas peças, a geografia, a história do casal americano, a vida selvagem que mora aqui, a gente chega na lição final, naquela mensagem mais profunda que esse lugar passa. Então, depois dessa imersão toda, fica a pergunta, né? Qual é a principal história que um lugar como este, fincado no coração de uma das maiores cidades do mundo, tem para contar? E a resposta é tão simples quanto poderosa. A maior história deste lugar não está num livro, não está numa placa. É o fato de que ele ainda existe. Simplesmente existir, resistindo à pressão constante da cidade, esse é o seu maior manifesto. No fim das contas, é sobre isso, uma experiência de descompressão. É um lugar onde dá para olhar para cima e ver só folha e céu, e não arranha-céu. É um espaço para silenciar a mente e, por um instante, ter um vislumbre da São Paulo que existia muito antes do concreto. E essa experiência toda deixa a gente com uma última reflexão. A fundação é um respiro,
É a prova de que preservar é possível, mesmo nos cenários mais difíceis. A pergunta que fica ecoando quando se sai de lá é: se esse oásis pode ser salvo, o que mais, ao nosso redor, a gente está deixando desaparecer?